Bom dia, tudo bem com você? Vamos conversar hoje sobre uma questão um pouquinho mais séria. Ontem, por volta de 11 horas da noite, eu teria subido um vídeo relacionado a questões de gênero, sobre algumas perguntas, alguns questionamentos que a minha filha tem feito sobre diferenças entre homens e mulheres e sobre algumas experiências que ela tem tido com essas diferenças. Mas algumas coisas aconteceram e eu acho importante a gente nunca fugir do debate, a gente nunca fugir de olhar no olho e falar a respeito das coisas com bastante clareza. Em algum outro momento aí para frente a gente publica esse vídeo. Vamos falar sobre essas intercorrências, sobre essas coisas que aconteceram e sobre a gravidade delas. Enquanto nós subíamos ontem para essa caminhada, né, a minha filha me perguntou algumas coisas bastante importantes. Ela falou assim: pai, por que você abre a porta para mim ou para minha mãe quando a gente sai de carro? Eu falei: filha, porque essa é uma convenção, né? Tradicionalmente se espera que um homem trate uma mulher dessa forma. Mas pai, você acha que as mulheres não podem abrir as portas sozinhas? Eu falei: podem, filha, mas essa é uma questão pura e simples de respeito, né? Não tem um significado em si subjetivo que diz, olha, você é menos ou você é mais. Se trata simplesmente de uma questão de respeito. Alguns minutos para frente ela disse: pai, por que quando a gente sai, janta fora, ou você puxa a cadeira para mim ou para a mãe, você acha que a mãe não pode puxar a cadeira sozinha? Eu falei: filha, eu acredito que possa, mas se trata de uma questão de respeito, né? De deferência pela pessoa que para mim é tão importante, né? Ela falou: puxa, pai, mas isso me chama atenção, isso me incomoda de alguma maneira, né? Homens e mulheres só têm estaturas diferentes, mas são pessoas iguais. Eu disse: olha, filha, se isso te incomoda, eu não faço mais. A gente está num momento em que as pessoas têm lutado muito por igualdade. Muito por igualdade entre gêneros, tal e coisa. E algumas coisas esquisitas têm acontecido, né? Eu acho que a nossa discussão hoje, ela não pode se voltar para a questão do gênero em si. Acho que isso não é o que está pegando aí. Algumas pessoas têm feito alguns comentários nos meus vídeos e até me procurado para conversar em outros canais, digamos assim, falando a respeito de uma atitude extremamente violenta que alguns homens têm tido em relação a algumas mulheres. O que seria isso mais ou menos? Parece que algumas pessoas se conhecem, as pessoas se conhecem por meio dos comentários nos vídeos do YouTube e começam a procurar informações a respeito dessas pessoas. Se tornam pessoas, numa primeira abordagem, são extremamente delicadas, se mostram extremamente abertas, de coração aberto, peito aberto, e na sequência começam a fazer um pente fino, uma busca na vida da pessoa. Num primeiro momento, conhece um determinado perfil que tem um nome, muitas vezes que tem relação com uma brincadeira, às vezes não é o próprio nome da pessoa, às vezes é uma criação, às vezes é um perfil fictício, digamos assim, e a pessoa vai se sentindo à vontade nos vídeos de determinadas pessoas e vão se abrindo. De repente passam o telefone, de repente passam o contato por meio do WhatsApp, de repente pedem outras formas de interação, dão o seu nome verdadeiro. E segundo o que tem se dito, essas pessoas mal intencionadas, principalmente esses homens mal intencionados, começam a empreender uma busca, né? Começam a procurar no Facebook informações a respeito dessas pessoas, fazem busca no Google a respeito da vida e da realidade dessas pessoas, e essas pessoas se tornam alvo dessas figuras assediadoras aí. Vamos dar um exemplo? De repente uma pessoa está vivendo um momento
extremamente complicado no seu casamento, no seu relacionamento, no seu namoro. E encontra, né, nesses homens, nessas personalidades aí do YouTube, digamos assim, um acalento, né, um abraço, um acolhimento. E por alguma razão, começam a ceder, começam a liberar informações. E depois, utilizando de má fé, essas pessoas começam a perseguir, começam a ameaçar, começam a fazer exigências. Isso é muito complicado. Como eu comentei ontem à noite com uma pessoa que me perguntou, eu falei, olha, eu não tenho maiores informações sobre isso, mas isso me chama muito a atenção. E eu vou dar um exemplo para vocês. Primeira questão, eu acho o seguinte, acho que tanto homens quanto mulheres podem se sentir fragilizados em alguns momentos da vida. Tanto homens quanto mulheres são capazes ou podem ser alvo desse tipo de sedutor ou desse tipo de pessoa. Tanto homens quanto mulheres podem ser assediados, digamos assim, né? Mas eu acho que o que a gente precisa prestar bastante atenção é nos mecanismos de defesa que cada um de nós tem. Problemas no casamento, quem é casado tem. Algumas pessoas têm problemas maiores, outras pessoas têm problemas menores. Problemas nos seus relacionamentos, problema de dinheiro, problema com os filhos, todo mundo tem. Mas eu acho que é bastante importante a gente começar a construir uma carapaça, a gente começar a construir uma armadura de defesa. É muito complicado, né? Principalmente quem tem mais de 40 anos, não nasceu sob os olhares das redes sociais. Não nasceu. Quem tem mais de 40 anos viveu o tempo das cartas, viveu o tempo da escrita à mão, viveu o tempo da máquina de escrever, viveu o tempo das primeiras redes sociais, do Orkut, etc. E vamos falar mais? Tem muita gente que está chegando agora na interação por meio da internet. Tem gente que não tinha grana para comprar um celular bacana que permitisse o acesso. Tem gente que até hoje, por exemplo, ainda vive lá no ano de 1990, tendo em vista as nossas condições de vida enquanto povo brasileiro, né? Então a gente, além de ter uma divisão social, né, que coloca uns lá no ano de 2020, 2022, esses dias eu estava batendo um papo com um colega de trabalho, ele visitou o apartamento de uma amiga e as cortinas se abriam por meio do tablet, né? Outra colega passeou no carro de um rapaz esses dias que chovia, o limpador ligava sozinho, anoitecia, as luzes ligavam sozinhas. Então, além dessa diferença de grana que a gente tem, essa diferença de grana ela é tão violenta, ela é tão maldita em relação à vivência humana, que ela joga algumas pessoas lá na Idade Média. Existem comunidades ainda que não têm sequer saneamento básico. Existem comunidades que ainda não têm sequer banheiro em suas casas, né? Então é muito complicado a gente homogeneizar todo mundo. Então não importa, acho que se você está chegando agora nas redes sociais, ou se você já tem uma determinada vivência, é importante que a gente não naturalize determinadas coisas e que a gente aprenda a se proteger. Como vocês sabem, eu não tenho perfil no Facebook, eu sempre tive muita dificuldade de lidar no Facebook, muita dificuldade. Num determinado momento da minha vida eu resolvi excluir a minha conta e eu vou contar para vocês por quê, né? Porque de repente determinados olhos de pessoas até às vezes mais próximas faziam uso do Facebook não para me conhecer ou conhecer minhas opiniões, mas para monitorar, né? Monitorar pessoas às quais eu não vou me referir agora, mas que exercem determinado poder sobre mim de algumas maneiras, monitoravam aquilo que eu pensava, aquilo que eu dizia e empreendiam ações contra mim, né? Muitas vezes até me convidando a dizer, olha, retira aquela postagem e eu vou além, não só contra mim, né? Chegou ao determinado ponto que uma dessas pessoas verificou uma curtida, por exemplo, da minha esposa numa determinada postagem e empreendeu todas as ações possíveis e se mobilizou
para que chegasse a minha informação de, olha, manda tua mulher tirar aquela curtida. Eu não tenho domínio sobre o que a minha mulher pensa, sobre a maneira como a minha mulher interage nas redes sociais. Então, para mim, foi uma escolha, eu excluí o Facebook. Então, eu queria convidar você que está me assistindo hoje a pensar isso junto comigo, Se você está fragilizado, será que você tem buscado os mecanismos corretos, as pessoas certas para conversar? Eu não sei quem são as pessoas certas, eu não sei. Mas eu digo para você o seguinte, provavelmente não sejam os parceiros de redes sociais. E as redes sociais, elas são muito complicadas, porque é muito fácil. Você aperta um botãozinho no WhatsApp, você desabafa e manda. E aí você não sabe onde isso vai parar. Você não sabe nas mãos de quem isso vai chegar. Quando você está muito irritado, você pode falar coisas que naquele momento fazem extremo sentido, mas que no instante em que você solta o dedo da tela de gravação do WhatsApp, por exemplo, já aliviado, você questionaria 2 ou 3 vezes se você teria gravado aquele áudio. Por isso, hoje em dia, inclusive, o WhatsApp já tem a possibilidade de você excluir. Pense bem com quem você conversa no Messenger, do Facebook. Pense bem. Eu não estou querendo colocar suspeição em relação a todas as pessoas. Eu acho que 99,9% das pessoas que a gente conhece são extremamente bem intencionadas. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar em relação às pessoas. Mas, infelizmente, 1%, por qualquer razão, pode ser que não seja. E eu acho importante a gente dizer o seguinte, não só homens, não são só homens eventualmente mal intencionados. Existem homens e mulheres mal intencionados. E eu gostaria de lançar essa pergunta para você. Você tem se protegido nas redes sociais? Você tem se protegido desse olhar maldoso das pessoas? Você tem feito escolhas legais acerca das pessoas com quem você desabafa ou de quem você se aproxima? Eu só queria lançar essa dúvida, pessoal. Primeiro, para eliminar essa ideia de que simplesmente homens são potencialmente perigosos. Sim, eu acho que existe sim uma diferença entre homens e mulheres, na questão da estatura, na questão do aparelho reprodutor, na questão da presença ou não de outros elementos aí que podem sim se tornar potencialmente ofensivos, mas eu acho que a gente precisa ir um pouquinho além nesse momento. Existe um programa muito interessante, pessoal, se eu não me engano é da MTV, me foge o nome agora. São 2 rapazes que apresentam, 2 jovens. E Catfish, se eu não me engano é. E existe uma versão chamada Catfish Brasil. E esse programa é muito legal, pessoal, porque ele mostra interações que se dão no plano virtual. Pessoas que se conhecem pelo Skype, pessoas que se conhecem por WhatsApp, pelo Facebook, e que de repente, para uma delas, o mundo desaba, quando percebem que se relacionam com um perfil fictício, quando percebem que as informações que têm recebido são falsas. Vale a pena, quem tiver a oportunidade, conhecer esse programa, é bem bacana, tá? E é isso, pessoal, Acho que nesse vídeo aí de quase 15 minutos, se esse vídeo servir para a gente pensar o seguinte, olha, 2 coisas. Primeira, nem toda ação, nem toda atitude, nem todo ato, digamos assim, de educação de um homem em relação a uma mulher é necessariamente um ato discriminatório. Eu não acredito que isso seja assim. Eu acho sim que a gente pode preservar determinados elementos da nossa cultura, determinados elementos da nossa educação, determinados elementos da nossa cordialidade. Eu acho que abrir a porta para uma mulher não significa nada, não significa que você está dizendo que essa mulher é mais frágil ou não. Acho que isso é bem importante a gente dizer. Acho que sim, a gente pode recuperar, esses elementos que
não são machistas no seu cerne, né? Pode ser que você tenha opinião diferente em relação a isso, mas quando a gente sai do plano real e entra no plano virtual, eu acredito que as pessoas todas estão no mesmo plano, né? Que todos nós podemos ser fragilizados pelas coisas que acontecem na nossa vida. Eu não acredito que a mulher naturalmente seja alguém que precise de um cuidado extremo. Ou não, acho que todos nós podemos ser atacados e principalmente que todo mundo precisa, pessoal, sem exceção, garantir cuidados, né? Cuide do seu coração, cuide das suas informações, cuide da sua privacidade, né? Cuide da sua intimidade. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante, tá bom? Vamos começar a cuidar da nossa intimidade. Realmente eu não tenho mais nada a dizer em relação a isso. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer é, olha, independente daquilo que você esteja vivendo em relação a quem quer que seja, até mesmo em relação a alguém que esteja te assediando por meio das redes virtuais. Graças a Deus existem mecanismos muito simples, como por exemplo, bloqueia. Se é por meio do WhatsApp, bloqueia o sujeito, né? Se o sujeito está te perturbando por meio do Facebook, bloqueia. A gente pode bloquear, a gente pode simplesmente tentar afastar essas pessoas de alguma maneira. Na sequência a gente conversa de novo. Até mais, tchau.